Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou trazer as apostas para hoje. Então, antes de tudo, já solta aí a intro. Então vamos lá, só deixa eu fazer um feedback rapidão das apostas de ontem, ter algumas a partir a partir daqui. A primeira que a gente tinha entrado, que eu tinha entrado e sugerido para vocês, aliás, né? Empate ou São Bernardo, bateu, São Bernardo venceu por 1-0, e empate ou América Mineiro. Esse daí é um head dolorido, cara, porque o América tomou o primeiro gol com coisa de 50 do segundo tempo e tomou o segundo gol com coisa de 53 do segundo tempo. Tomou dois gols já nos acréscimos, no finzinho do jogo. O América, que vinha fazendo uma temporada espetacular, já tem esse primeiro baque, esse primeiro tropeço que eu realmente não imaginava. Quero destacar também que a camisa do Maringá é muito bonita, tá? Aquele verde com preto é muito bonita. Parecida até com o segundo uniforme do América ano passado, que eu também achava muito bonito. Mas enfim, pipocada do América. Eu tinha falado que eu tinha pegado o São Bernardo sem querer duas vezes. Demos sorte, ele cumpriu o que se esperava, tanto na dupla chance, tanto no empate anula. Então no empate anula São Bernardo, no empate anula Brusque bateu. Do Água Santa e do Sampaio, o Água Santa venceu jogando em casa. E do Sampaio precisava só do empate, empatou. Depois do empate anula Criciúma, Inter e Sport. O Criciúma empatou, o Inter e o Sport fizeram o dever de casa. Por isso é tão importante na Copa do Brasil não pegar resultado seco para visitante, cara. Pode ser a equipe mais forte do mundo contra uma horrorosa. O jogo sempre fica nivelado, cara. Se você for pegar, pega empate e anula. Essa é a minha sugestão. Porque o empate já é suficiente. E se o jogo dificultar um pouquinho, não tem por que forçar um ataque desesperado. O empate já serve. Então, um empate anula, de preferência um dupla chance. Se a áudio tiver baixa, aí você vai no empate anula. Mas vitória seca para visitante na Copa do Brasil, nessa fase pelo menos, é furada. A vitória do São Paulo, que nem eu falei, era visitante, mas era visitante no Mané Garrincha, então era campo neutro e com muito mais torcida do São Paulo. O Chelsea fez o dever de casa, fez gol no último lance praticamente com o Gallagher, venceu. O Liverpool também passou o carro no Southampton. Depois o handicap mais um do United bateu, o empate anula Palmeiras bateu e o Celtic meteu acho que 7 ou 8-0, cara. Então o Celtic também fez muito bem o dever de casa deles. Essa daqui, ainda bem que a gente errou as duas na mesma aposta. A Atalanta tomou 4 da Inter de Milão. Eu sei que, além dessa, eu tinha pegado para a Atalanta fazer um golzinho, não fez. Tomou um senhor amasso. A Atalanta que vinha em uma fase muito boa. Tinha empatado com o Milan, dando muito trabalho fora de casa. Vinha de um monte de jogos seguidos fazendo gol e dessa vez sofre esse massacre da Inter. E a Sassuolo, inexplicavelmente, abre 1-0 contra a Napoli. Eu imaginava um jogo difícil para a Napoli. E a Napoli vira para 6-1, cara. Sim, a Sassuolo saiu vencendo e tomou a virada para 6-1. Aí foge do meu alcance, né? Eu perdi. Essa daqui a gente passou longe, tá? Tanto a Atalanta tomando um massacre, tanto o Sassuolo, que saiu vencendo ainda, tomando um senhor massacre. E o São Lourenço fez o dever dele. Ainda bem que eu peguei as duas junto, cara. Ainda bem. O handicap menos um do Tigres deu reembolso. Tigres venceu por um gol. Do Grêmio, eu ainda mandei no grupo no Telegram. Quem quisesse podia encerrar. Na hora que eu vi a escalação, eu falei: Meu Deus do céu. Velho, eu torço pro Grêmio. Então, quando a gente vê a escalação, a gente já sabe que vai ser difícil. Quando eu vi ali Bruno Vini, Natan Pescador e Galdino, aí eu vi que era furado eu ter colocado meu dinheiro e eu entendi o porquê que tava pagando 1,50 depois ainda subiu para quase 1,70. O Grêmio foi simplesmente com os piores jogadores possíveis para esse jogo. Fez força para perder e perdeu. Não à toa foi uma senhora zebra. E o São Luís foi muito melhor que o Grêmio, essa que era a verdade. O Ceará que foi uma grande decepção, tá? O Ceará em casa, empatar ou perder, eu não sei quanto que ficou o jogo contra o ABC, eu imaginava uma vitória. Do Nacional venceu tranquilo e o Botafogo meteu só 6-0. Só. Então bateu mais do que tranquilo. O Nacional meteu outro 2-0 nesse jogo. De boas. O Atlético Nacional de Medellín pipocou também. Precisava vencer para levar para os pênaltis contra o Nacional do Paraguai, que não vive uma fase boa.
E o Atlético Nacional de Medellín tá eliminado da Libertadores. Isso que é o bom, né? Fez a gente perder dinheiro, mas tá eliminado, pelo menos. Nunca mais aposto neles na Libertadores, pelo menos por um ano. Só no Campeonato Colombiano, se tiver um cenário bom. Os mais de dois escanteios no primeiro tempo a gente tá vendo muito bem nesse tipo de aposta, tá? O Tigres bateu, o Liverpool bateu e o Chelsea bateu, tá? As três linhas que eu sugeri bateu. Já de menos de três, o Liverpool cedeu três ou mais escanteios no primeiro tempo pro Southampton. Aí tá uma coisa que eu não esperava. O Juarez eu não sei se o Tigres cedeu ou não, mas o Chelsea tinha cumprido. Enfim. A finalização do Mainu deu reembolso, não começou o jogo, né? A falta do Gibbs White bateu, a falta do Murilo não bateu, daí pra mim é uma senhora zebra. O Niakate anulou, não começou, né? O Casemiro não fez duas faltas, jogo pegado, 0 a 0 quase até o final, e o Casemiro não fez duas faltas, cenário perfeito para ficar jogo faltoso. Nicolás Domingues anulou, deve ter começado no banco. Hudson Odoi a mesma coisa. O Gilmour a mesma coisa. Matheus Henrique não chutou contra a Napoli. Era um chutinho, cara, e ele não chutou. Aí no binguinho de chutes, quase tudo anulado, né? Só ficou pelo Matheus Henrique e o Matheus Henrique não deu nenhum. Quem dirá dois. Aí das faltas ficou longe também. Dos escanteios, a do Tigres teria batido. Do Tigres teria batido os escanteios poucos pro Juarez. Enfim. E do Chelsea foi 3 cravado e o Leeds também menos de 2. Bateu tranquilo. Meu erro foi ter ido no Liverpool. Deve ter ficado 3 a 3 no primeiro tempo em escanteios ou 4 a 3 pro Southampton. Por aí. Porque quando a gente imagina o Liverpool jogando em casa, imagina um amasso, mesmo que tenha peças que não são titulares absolutos, né? Por exemplo, o Chelsea no final de semana teve 0 escanteios no primeiro tempo, cara. Então, 0 ou algum, não me lembro. Enfim. Dois chutes do Elliott, eu tinha falado, pra mim era a melhor aposta do dia, bateu. Dos empates em 0 a 0 cara, não bateu, mas não bateu por detalhe, tá? Todas essas foram boas. Operário e Criciúma, quem eu falei, o Criciúma ia segurar esse jogo lá embaixo, é o que eu imaginava, foi o que aconteceu. Do United saiu o gol com 44 do segundo tempo do Casemiro, então análise perfeita também, deu um azar. E Português e Caxias ficou 1 a 0 Caxias também. O jogo ficou lá embaixo também. Então, cara, a análise foi perfeita, não tem muito o que dizer. Era 75 centavos para virar 700 e ficou por dois gols. Um aos 44 do segundo tempo e o outro no primeiro tempo ainda do Caxias, mas o jogo ficou nesse 1 a 0. Então a real é que a aposta foi muito boa, por mais que não tenha batido. E pela odd, análise perfeita. Se eu tivesse pegado menos de 1,5, eu ia estar pagando o quê? Pelo menos uns 2, 3 ali na Portuguesa, uns 3 ali também no Criciúma e pelo menos uma odd 3,50, 4 ali no United. Só aí já ia ser o quê? Pelo menos uma odd 50, cara. E, enfim, acabou não vindo. Pra Atalanta fazer um golzinho, cara, era um golzinho, velho. E vinha de uma sequência de 300 milhões de jogos seguidos fazendo gol. E não fez. Tomou um senhor amasso. O Koop Miners também não deu dois chutes, sendo que é no momento o principal jogador da Atalanta. Do Danilo não dá nenhum chute a gol, bateu, tá? É volante, cara, não podia ficar de fora dessa. Nicolás Domingues deu reembolso. O Eriksen deu reembolso. O Zoboslai deu reembolso. O Van Dijk não fez falta, bateu. O Bradley fez duas faltas e eu sei que ele, acho que com 20 do segundo tempo ele não estava mais no jogo. Tinha conferido. Se eu não me engano, tá? Posso estar errado. Mas enfim, fez duas faltas. O do Gakpo, cara, eu tava olhando até os 35 do segundo tempo, mais ou menos. Esse 1,50 ia virar o quê? Acho que era 2,25, 2,30. Já tava pagando 2,15. Provavelmente ele fez duas faltas nos minutos finais, cara. E acabou fazendo a gente tomar esse head. Poderia ter encerrado? Poderia, mas eu não gosto de dar cash out. Eu faço a análise do jogo, eu analiso tudo bonitinho antes. Se eu ficar dando cash out é porque eu não confio na aposta, né? Eu confiava, então. Da NBA rapidão, ó, o Cavaliers pipocou, perdeu pro Chicago, sendo que era amplo favorito. Do Dallas bateu, do Tim Hardaway bateu, do Portland bateu, Gary Trent Jr. bateu, sendo que aqui o do Portland era odd 2,15. Do Max Struz bateu, que nem eu falei, essa linha estava bem baixa. No dia anterior a gente tomou o head, mas tomou um head na linha de 5 assistências dele e tinha batido 3. E aí abriu um 3, eu não podia ficar de fora. Do KCP, eu lembro que eu falei na análise quando eu coloquei do vídeo da NBA.
Das 10, foram 10 apostas. Se eu tivesse acertado o quê? 4 ou 5 e dentre elas uma fosse do KCP, eu tava satisfeito. Por quê? Porque era uma odd de 3,20, tá vendo aqui? 1,50 virou 4,80, cara. Enquanto as outras, ó, virou 2,29, aqui veio o dobro. Então essa daqui, basicamente, é como se eu pudesse errar duas apostas e mesmo assim a gente ainda ia estar positivo. Então, ó, aqui a gente errou do D'Angelo Russell, era muito boa, 3 rebotes e não fez. E do Niang também. Do Niang, é, enfim, eu acho que realmente não foi uma boa do Niang. As estatísticas vinham batendo, era 5 pontinhos, cara. O que é 5 pontos? O cara faz uma de 2 e uma de 3, acabou. O cara em 40 segundos consegue fazer isso se ele estiver bem no jogo. E o cara teve o que? Mais de 40 minutos o jogo para poder fazer isso e não conseguiu. E 3 rebotes também é coisa que, tipo, pegou, acabou, bateu. E não fez. Então era uma linha muito boa e não bateu. Mas do KCP, reorganiza tudo. Então, ó, da NBA foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não, uma, duas. Ai, tô burro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Calma aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. A gente acertou uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Acertou 6 de 10 e uma delas era do KCP de 3. Então pra mim tá ótimo. Tô muito satisfeito com a NBA de ontem, a gente fechou positivo. Já montei aqui pra hoje algumas, tá? Mas aí eu posto no vídeo mais de noite. E aí, aqui fazendo a contagem agora das apostas, ó, dos resultados. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. 14 apostas em resultados. A gente acertou uma do... Não, aqui é reembolso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Acertamos 8 de 14, teve um reembolso. Então a gente acertou 8 e errou 5. Acertou 8 e errou 5. Poderia ter sido bem melhor. Essa aqui é a verdade. Poderia ter sido bem melhor. É, Acho que a do Grêmio, o Atlético Nacional pra mim foi a maior pipocada, cara. Mas tudo bem. Aí a gente vai para os escanteios, beleza? De 4 apostas, 3 greens e um red. E dos jogadores individuais, aqui tem muito reembolso, não vou fazer a contagem. É, Mas eu esperava mais também, principalmente essa do Gakpo. Eu tava muito confiante na do Gakpo. E num golzinho da Atalanta, pelo menos, cara, eu esperava muito isso. Enfim, vamos aqui para as apostas de hoje, que eu já montei. Primeira aposta. Hoje tem poucos jogos, tá? Então são poucas as apostas. Handicap mais um do Atlético de Madrid contra o Bilbao. Aí, do Atlético de Madrid perdeu por 1-0, jogo da volta da Copa do Rei. Vai precisar atacar e podendo perder por um gol, pra mim tá uma linha muito boa isso daqui. Por mais que estão falando que o Griezmann não vai jogar, acho que o Simeone mesmo já falou isso. Mesmo sem o Griezmann, a defesa do Atlético de Madrid é muito boa, cara. Mesmo fazendo um jogo tenebroso, apático, eu acho que no máximo perde por um gol e dá reembolso. Mas essa linha eu acho muito boa. E o handicap menos um do Rennes é o Le Puy, cara, na Copa da França. Eu nem sei de que divisão é esse Le Puy. Então o Rennes tem mais do que obrigação de vencer e vem de bons resultados, tá? Vem de um empate contra o PSG, quase aprontou para cima do Milan no jogo da volta, na Liga Europa, enfim. Depois a gente vai para a chance dupla do Colo-Colo contra o Godoy Cruz. Jogo de ida, o Colo-Colo venceu lá na Argentina. Se empatar ou vencer, tá classificado. Perder por um gol vai para os pênaltis. Então esse daqui é para o Colo-Colo garantir pelo menos um empate e tá classificado. Jogando em casa, isso daí é bem plausível. E o El Nacional se classificar, time do Equador, então tem uma certa altitude, foi lá no Paraguai e conseguiu empatar com o Trinidense, Trinidense que é uma equipe mediana do Paraguai, e o El Nacional em casa, lá no Equador, eu acho que inclusive pode aparecer até uma goleada aí. Eu não confio em vitória seca, mas para se classificar, que se empata, vai para os pênaltis. Aí que tá o perigo para o Trinidense. Eu queria um empate anula, é o Nacional, mas essa linha ia ficar abaixo de 1,50. Então tive que ir na classificação do El Nacional. A real mesmo, eu queria um empate anula El Nacional e a classificação do Colo-Colo, independente da chance dupla.
Mas essas linhas iam ficar em 1,30 e pouco, ao invés de 1,50, que é o mínimo que eu pego. Aí eu peguei pro Fluminense ser campeão da Recopa Sul-Americana. Eu sei, perdeu a ida por 1-0, mas vai jogar no Maracanã, vai pressionar a LDU desde o início. E eu acho que tem fortes chances de conseguir o título, tá? Tanto essa vitória, que paga 1,57, tanto o handicap -1 do Fluminense, que paga 1,62, eu acho, são boas apostas. Eu peguei para ser campeão, tá? Ah, depois eu fui pro empate anula Independente Medellín contra o Desportivo Pasto e o handicap -1 do Al Nassr contra o Al Hazm. Medellín é muito mais time que o Desportivo Pasto, joga em casa, é favorito, e o Al Nassr nem se fala, Cristiano Ronaldo, pá, beleza. Depois o Galatasaray na Copa da Turquia vencer do Karagümrük e o handicap -1 pro Feyenoord na Copa da Holanda contra o Groningen. Groningen que é o time que revelou o Robin, só que o Robin tá aposentado. Então, o valor tá no Feyenoord. Beleza, de resultados são essas. Finalizações, peguei um chute do Depou contra o Bilbao, tá pagando 1,72. Dois chutes do Samuel Lino, essa daqui pra mim tá excelente. Se o Griezmann não jogar, o Samuel Lino é o principal jogador do Atlético de Madrid, ele junto com o Morata. Mas o Morata tem que receber a bola. O Samuel Lino vai pro drible, ele mesmo cria a finalização. Então acho essa muito boa. Tá pagando 1,80. Beleza. Aí as últimas duas aqui de finalização. Peguei um chute do Echeverria, meio campista do Huracan, contra o Rosário Central. Um chutinho para um cara que vai estar ali nesse meio campo toda hora. Eu acho muito boa, ainda mais para um mandante. E o Puceto, que é o atacante centroavante do Huracan. Dois chutinhos também, tá pagando 1,50. Eu acho uma excelente. No Rosário Central tinha três linhas que eu gostei. Um chute do Jonathan Gomes, aquele ex-Racing, ex-São Paulo, ex-CSA, enfim. Dois chutes do Hamilton Campas, ex-Grêmio, torcedor do Grêmio sabe que ele chuta muito. E o Malcorra, dois chutes também, que é o principal jogador do Rosário Central. Porém, o Campas vem sendo substituído todo jogo. O Jonathan Gomes não joga nem até os 20 do segundo tempo. E o Malcorra, no último jogo, deu dois chutes, mas no anterior, fora de casa, ele deu zero. Então eu optei por não pegar. Utilizei só os dois que são mandantes. Do Atlético eu usei o Samuel Lino e o Depou pela importância do jogo que vai ter que atacar. O empate não serve, então vai ter que finalizar. E é por isso que eu peguei essas linhas. As outras duas, os dois são mandantes. E são do mesmo time, inclusive. É o meio-campista e o centroavante. Aí eu peguei aqui ainda menos de 10,5 chutes da LDU, pagando 1,50. Do Fluminense, a linha mínima, pagando mais de 1,50, é mais de 15,5, ou seja, 16 chutes. Por mais que o Fluminense possa ter um volume alto de finalizações, não é o costume do Fluminense ter uma linha tão alta assim. Normalmente fica em 13, 14. Se estivesse pagando mais de 13,5, pagando mais de 1,50, eu pegava. Mais de 15,5, eu acho uma linha muito esticada. Agora, para a LDU poder dar até 10 chutes, eu acho essa linha daí muito boa. Mesmo se o Fluminense abrir 1-0, vai ter que continuar em cima para tentar vencer no tempo normal. Então a bola vai estar toda hora com o Fluminense, pelo estilo de jogo, jogando no Maracanã. E a LDU, na ida, jogou pressionando lá em cima. Agora que tem a vantagem, eu acho que vai ficar com as linhas lá embaixo. Então acho que se tiver finalização, vai ser tudo em contra-ataque. E podendo dar até 10 chutes para dar o green, eu acho essa linha muito boa. E aí eu já peguei aqui 4 linhas para NBA, mas aí eu deixo para mais tarde. Não abriu todas as linhas. Quando abrir, mais tarde eu monto e trago aqui o vídeo lá para 7h30, 8 horas, por aí, quando eu vou fazer o restante das apostas. Ou se eu não encontrar, eu só trago essas daí mesmo. Tá ok? Se eu fosse para destacar para mim a melhor aposta do dia, acho que é esses dois chutes do Samuel Lino, cara. Deixa eu ver aqui que pode ser também. Cara, pra mim essa daqui é a que eu mais tô confiante. Dois chutes do Samuel Lino pra mim é a melhor aposta pra hoje. Todas as outras têm uma análise por trás que eu acho boa, mas essa do Samuel Lino, pelo fator do Griezmann talvez não jogar. O Atlético de Madrid perdeu a ida, vai ter que atacar. E o Samuel Lino é um cara que chuta muito. Contra a Inter de Milão, por exemplo, num jogo que o Atlético jogou só para segurar o empate, ele deu três chutes. Agora que o Atlético vai ter que jogar para vencer,
Essa linha de 2 chutes dele pagando 1,80 pra mim é muito boa. Eu que não vou ficar de fora e pra mim é a melhor aposta pra hoje, tá? 2 chutes do Samuel Lino, tá beleza? Então tá aí o vídeo de hoje e as apostas pra hoje. E que nem eu sempre falo, eu não jogo, eu só analiso. Então agora é torcer. Foi esse o vídeo, valeu e falou.